Olá pessoal, estamos de volta. Estamos de volta hoje para falar aqui no canal Aderbal Parreira, um canal de variedades para você. E voltamos para falar de inglês devido a dúvidas, né? Devido a pedidos de alunos, de pessoas que acompanham o canal. A gente volta hoje para falar exatamente de passado perfeito em inglês. Past perfect. Okay? So we use the past perfect to talk about a complete or a finished action in the past, of course. Nós usamos o passado perfeito para falar de um acontecimento do passado. Porém, muitas das vezes nós usamos o passado perfeito para falar, para contar uma história, to tell a story about something, para falar uma história, para contar uma história sobre alguma coisa. E usamos o passado perfeito exatamente para contar uma história ou algo que aconteceu no passado, logicamente. Então, pessoal, eu tenho aqui alguns exemplos para vocês. Né? Mas antes de falar dos exemplos, eu quero falar sobre o verbo auxiliar que a gente usa no passado. Porque o principal verbo, que é o had, o principal verbo auxiliar, a gente vai sempre usar o had, e a gente vai usar o had para o subject pronoun, ou seja, para o pronome pessoal, a gente vai sempre usar o had, porque no presente simples a gente usa have, I have, you have, he has, she has, it has. Já no passado a gente usa had para todos os pronomes. I had, you had, we had, she had, it had, they had. E muitas das vezes a gente usa esse pronome com uma contraction form of the verb. The contraction form of the verb. Ao invés de dizer I had been or I had finished, eu dizer I'd finished. I'd finished. Então, o que acontece? Muitas das vezes a gente fala, mas esse cara não falou o passado perfeito da forma que eu esperava, porque eu não vi ele dizer had. Mas o que acontece é que muitas das vezes esse had está na contraction form colado ao subject pronoun. I had finished. I'd finished. She'd finished. She'd bought a house. He'd stay at home. He'd stayed at home. Então, a gente usa o had para todos os pronomes pessoais, ok? Eu tenho hoje um exemplo aqui para falar do passado e muitas das vezes a gente contando histórias, a gente fala de acontecimentos no passado. Tá? E para o passado perfeito, for the past perfect, we use had. For example, when she served dinner, he had finished his homework. Imagine that. When she served the dinner, he had finished his homework. Olha só, quando ela serviu o jantar, ele já havia terminado o trabalho de casa, ou a tarefa, como queira. O que acontece? São dois fatos acontecidos no passado. Muitas das vezes alguém pode perguntar o que aconteceu primeiro, né? O que aconteceu primeiro? Vamos estudar a frase. When she served the dinner, quando ela serviu o jantar, he had finished his homework. Ele havia terminado o trabalho de casa. Então, o que aconteceu primeiro? Ele já havia terminado o trabalho de casa quando ela serviu o jantar. Ok? Um outro exemplo que eu posso usar. Before he arrived, we had prepared a surprise party. Before he arrived, we had prepared a surprise party. Antes que ele chegasse, before he arrived, we had prepared a surprise party.
ok? Antes que ele chegasse, nós tínhamos preparado uma festa surpresa. O que aconteceu? Antes que ele chegasse, a festa surpresa já estava preparada, ok? E podemos também usar o passado perfeito antes de um período de tempo. Olha só um exemplo. They had left before 11 o'clock. Eles foram, né, eles partiram antes de 11 em ponto. Ou Mary had bought all her Christmas gifts by December 10. Mary had bought all her Christmas gifts before December 10th. Ok? A Mary já havia comprado todos os presentes de Natal antes do dia 10 de dezembro, né? Nós falamos de duas coisas que aconteceram no passado. Ela já havia comprado o presente, quando era isso? Antes de 10 de dezembro. Hoje já seria Natal e a gente estaria contando como foi isso tudo, né? Então ela já havia comprado antes do dia 10 de dezembro o presente que ela está entregando hoje. Então a gente falou do passado, né, usando had. Podemos falar das coisas que aconteceram no passado em tempos diferentes, né? E para falar das coisas que aconteceram no passado em tempos diferentes, a gente usa essas formas que eu acabei de dar o exemplo. Porém, existe uma forma de falar também do passado de algo que estaria acontecendo enquanto um outro fato aconteceria normalmente. Para falar disso, estaríamos falando do past perfect continuous ou progressive. Progressive or continuous are the same thing. It shows that the action was in progress when we talk about it. No continuous, na verdade, a ação do verbo ela estava em progresso enquanto a gente falava sobre o assunto. Mas a gente está falando sobre o past perfect, que nesse caso seria o past perfect continuous ou past perfect progressive, ok? E nesse caso, a gente vai falar também de dois acontecimentos no passado, porém, um vai acontecer enquanto algo estava acontecendo, não um fato depois o outro, ok? Eu vou te dar um exemplo, né? Mesmo assim, antes desse exemplo, eu quero lembrar, a gente continua usando a mesma estrutura. We use had for all subjects, né? Nós usamos o had para todos os subjects, para todos os pronomes pessoais e também vamos usar o verbo auxiliar been. Been. Muitas das vezes a gente pronuncia been com tanta veemência e não é necessário isso. Just say been. Been. We had just been riding a horse when we bumped into Michael. Olha só. Had just been riding a horse. Nós estávamos exatamente, né, andando a cavalo quando nós encontramos o Michael. Ok? A expressão bumped in é usada para que você se deparou com um amigo, que você encontrou um amigo de forma inesperada. Ok? Então o que acontece nesse caso? Qual é a ação que estava acontecendo? We had just been riding a horse. We had just been for a horse ride when we bumped into Michael. Ok? Olha só. A expressão bumped in quer dizer que você encontrou, que você se deparou com um amigo inesperadamente. Mas o que você estava fazendo naquele momento? Você estava andando a cavalo. We had just been for a horse ride when we bumped into Michael. Quer dizer, nós estávamos andando a cavalo quando nós encontramos Michael. Ok? Agora eu vou dar para vocês um exemplo de dois fatos que aconteceram no passado, ok? Um após o outro, e também vou dizer na forma do contínuos. Por exemplo,
We had been just for a horse ride when we bumped into Michael. Acabamos de sair para uma volta a cavalo quando encontramos Michael. Agora pense e ouça a próxima frase. We had been riding a horse when we bumped into Michael. Nós exatamente estávamos num horse ride e assim que nós acabamos, né, nós encontramos o Michael. A outra, we had been riding a horse when we bumped into Michael. We had been, né, nós estávamos andando a cavalo quando encontramos o Michael. Na primeira, we had been just for a horse ride when we bumped into Michael. Ok? Nesse caso, primeiro você saiu para andar a cavalo, depois você encontrou o Michael. Na frase seguinte, we had been riding. Nesse caso, nós estávamos andando a cavalo. We had been riding a horse when we bumped into Michael. Ok? Então, galera, nesse sentido, nós estávamos andando a cavalo quando encontramos o Michael, né? Um outro exemplo. I had been driving my car when I saw Mark. I had been driving my car when I saw Mike. Eu usei a mesma estrutura. Eu usei o had, you been, ok? Né? Para dizer que eu estava fazendo isso. Quando eu falo driving, eu coloco o verbo drive na forma de ing, justamente para dizer que a ação de dirigir o carro estava acontecendo no momento que eu vi o Michael. Mais uma vez, I had been driving my car when I saw Michael. Ok? So, in this case, during the time, enquanto eu estava dirigindo o carro, eu vi o Michael. Dessa forma, a ação de estar dirigindo estava acontecendo. I was driving. I had been driving my car when I saw. Eu estava dirigindo meu carro, eu vinha dirigindo meu carro quando eu vi o Michael. Ok? Então, essas são as diferenças entre past perfect, when ou quando você conta dois acontecimentos no passado, em momentos diferentes, e o past perfect continuous ou progressive, para dizer que algo aconteceu enquanto outra coisa estava acontecendo no passado, ok? Então, galera, o que eu tenho mais a pedir, depois dessa explicação, é que vocês deixem o like, que se inscrevam no canal e que me ajudem com isso, porque assim eu vou poder fazer muito mais vídeos para vocês. Assim que a gente vê o canal crescendo, a gente vai ganhando, né, a motivação para continuar fazendo os vídeos, tá bom? Então, por favor, dá aquele joinha, se inscreva no canal e comente aqui embaixo e me diz onde está a sua maior dúvida em inglês, né? O que te prende, o que te faz travar às vezes, tá bom? Vou ficar aguardando seu comentário e preparo novamente um vídeo para você para falar daquilo que você tem dúvida, tá bom? Grande abraço, Adebal Parreira, o canal de variedades. Não se esqueçam de voltar. Grande abraço e até mais.